Seja muito bem-vindo ao canal de Passagem, eu me chamo Miguel e hoje eu quero aqui fazer um review de uma obra que eu considero a melhor obra que eu tenho na minha biblioteca. Aí você vai me perguntar, claro que eu tenho algumas obras aqui maravilhosas, mas essa é especial porque ela me influenciou muito na minha vida prática cristã. Abriu a minha mente quanto à compreensão do Sermão do Monte, que é um sermão assim que muitas vezes nós deixamos passar muitas coisas desapercebidos na leitura ou até mesmo nas pregações que nós ouvimos por aí. Mas com certeza, ao você ler esta obra, você vai ficar assim impressionado com a profundidade, clareza e simplicidade que o Dr. Martyn Lloyd-Jones trata deste sermão. A obra é esta aqui, Estudos no Sermão do Monte, é uma obra grande, mas com certeza vale cada centavo que você investir nesta obra, tá bom? Então eu quero te mostrar aqui qual a estrutura desta obra aqui e com certeza, por favor, te peço, compre esta obra. Logo de início você será impactado assim que o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele já vai dando assim nas duas. Eu não vou dar spoiler aqui, eu quero que você compre este livro e leia, pois você será edificado assim, de uma maneira gloriosa. Assim, eu amo este livro. E ele foi o responsável aqui por eu comprar mais ou menos, creio que 99% das outras obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones, devido à sua profundidade e clareza. Então, sem comentários aqui sobre este livro, e vamos ao review desta obra aqui que impactou a minha vida grandemente, tá bom? Vamos ao review. Da linda pátria estou bem longe. Vamos à obra aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte, lançado pela editora Fiel. Aqui temos aqui um selo da editora Fiel, Fiel 50 anos e Reforma 500 anos, tá bom? É um livro aqui de capa dura, tá? Como vocês podem ver. E aqui também nós temos a lombada, tá bom? Um livro aí grosso, mas que com certeza cada página aqui é um deleite que você terá na leitura, tá bom? Então vamos lá, a obra. Temos aqui uma folha de título, aqui uma folha de rosto e aqui a ficha catalográfica. Olha só a quantidade de reimpressões que esta obra já teve. Olha aqui. 89, em 92, 99, 2003, 2008, 2009, 2011, 12, 13, 14 e 15. Então, para você ver a dimensão e a qualidade desta obra. Então, você vê aí várias reimpressões. A primeira edição aqui em português foi em 84, né? A segunda aqui em 2017. Então, esta obra aqui ela é um clássico, tá bom? Então, compre esta obra e leia. Leia com calma, devagar, não é preciso ter pressa. Você todo dia pode ler um sermão dele. E eu creio, sinceramente, que você será muito edificado, tá bom? Então vamos aqui ao índice. Vou fazer a leitura de todo o índice, porque com certeza merece, tá bom? Então aqui nós temos uma introdução geral. Temos aqui uma perspectiva e análise gerais. Introdução às bem-aventuranças. Lembrando que ele vai abordar todos os versículos aqui do Sermão do Monte. Esses aqui são sermões expositivos, tá bom? Então são sermões detalhados e profundos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Temos bem-aventurados humildes de espírito. Gente, a quantidade de pessoas que eu já vi interpretando este texto aqui de uma maneira muito equivocada, da qual está explícita aqui, é impressionante. Então aqui logo você vai ter noção da profundidade que são os sermões do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Então vamos aqui a outro tema. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, justiça e bem-aventurança, provas de apetite espiritual, bem-aventurados misericordiosos. Esse aqui também foi o sermão que me impactou mais, que abriu a minha mente quanto ao perdão. Gente, vá lá, leia este livro que você será muito abençoado, tá bom? Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, o crente à perseguição, regozijo na tribulação, o sal da terra. Aqui também a pancada é forte.
a luz do mundo, assim também brilha a vossa luz, Cristo e o Antigo Testamento, Cristo cumprindo a lei e os profetas, justiça maior que a dos escribas e fariseus, também outro sermão aqui forte, a letra e o espírito, não matarás, a grande pecaminosidade do pecado, a mortificação do pecado, o ensino de Cristo sobre o divórcio, muito importante também isso aqui, o crente e os juramentos, olho por olho e dente por dente, a capa e a segunda milha, negando-se e seguindo a Cristo. Vamos aqui a outra parte. Nós temos aqui: amai-vos os vossos inimigos. Que fazeis a mais do que os outros? Vivendo a vida reta, como orar, o jejum, quando orares, oração, adoração, oração, petição, tesouros no céu e na terra, Deus ou as riquezas, a imunda servidão ao pecado, não andeis ansiosos, aves e flores, a pequena fé, ampliando a fé, a preocupação, sua causa e sua cura, não julgueis, o argueiro e a trave, juízo espiritual e discriminação, buscando e encontrando, a regra áurea, a porta estreita, o caminho apertado, os falsos profetas, a árvore e seus frutos, a falsa paz, hipocrisia inconsistente, os sinais da autoilusão, os dois homens e as duas casas. Sermão aqui também maravilhoso, muito bom. Rocha ou areia, a prova e os testes da fé e conclusão. Você vai perceber aqui que na estrutura do livro ele tem um espaçamento adequado aqui nas laterais, as letras são grandes, tá bom? Você não vai se confundir de uma linha para outra, o espaçamento entre as linhas são adequados, então é um livro bem estruturado aqui que não cansa a leitura, tá bom? Então nós temos aqui o prefácio aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse prefácio eu tenho que ler porque não pode passar assim não. Este volume constitui-se de 60 sermões que foram pregados, em sua maioria em sucessivos domingos pela manhã, no decurso de meu ministério regular na Capela de Westminster. Está sendo publicado por uma única razão, a saber que não posso mais tolerar a pressão que me é feita por um grande número de pessoas, algumas das quais ouviram meus sermões quando os preguei, e outras que os têm lido na revista da nossa igreja. Tais leitores não precisarão de qualquer explicação no que toca à forma em que esses sermões foram publicados, embora isso bem possa ser necessário no caso de outros leitores. Estes capítulos são registros de sermões anotados taquigraficamente. Não dispunhamos na ocasião de gravadores de fita. Houve um mínimo de correção e alteração e nenhuma tentativa foi feita para ocultar e muito menos para obliterar a sua forma homilética. Isso foi observado de maneira deliberada por diversos motivos. Estou plenamente convencido de que a maior necessidade da igreja moderna é a volta à pregação sob moldes expositivos. Gostaria de salientar ambos estes vocábulos, pregação e expositiva, sobretudo o primeiro. Um sermão não é um ensaio literário e não tem por escopo primário a publicação. Antes, o seu propósito é ser ouvido, a fim de produzir um impacto imediato sobre os ouvintes. Isso necessariamente implica em que o sermão deve ser revestir-se de certas características que não se encontram e nem são desejáveis em estudos escritos. Privar um sermão dessas características, caso deva ser subsequentemente publicado, parece-me ser algo totalmente errado, porque neste caso um sermão deixaria de ser um sermão, tornando-se em algo que não pode ser descrito. Suspeito que a escassez da verdadeira pregação em nossos dias é o fato que a maioria dos sermonários impressos tem sido claramente preparada para que seja lida e não para que seja ouvida pelo público. Seu formato e seus gostos são mais literários do que homiléticos. Uma outra qualidade da pregação expositiva é que não se trata
de mera exposição de um versículo ou trecho, e nem de algum comentário superficial. Esse aqui é o problema que nós temos hoje em dia. São exposições que muitas vezes nós ouvimos de maneira muito superficial, que muitas vezes não atingem o verdadeiro sentido da passagem. Então essa aqui é a preocupação dele, de não ser muito superficial, mas sim de cavar fundo nestes textos bíblicos, tá? Vamos continuar aqui. O que lhe empresta caráter homilético é que se trata de uma mensagem dotada de forma e padrão distintos. Acresça-se a isso que um sermão sempre deve ser aplicado, sendo também necessário demonstrar a sua relevância a alguma situação contemporânea. Constantemente solicitam-me a conferenciar acerca da pregação expositiva. Raramente cedo diante de tais pedidos, pois creio que a melhor maneira de fazê-lo é exemplificar esse tipo de pregação na prática. Minha expectativa é que o presente volume, apesar de muitas falhas, de alguma maneira preste ajuda quanto a este particular. Mas tal resultado não poderia ser obtido se tivéssemos feito estipações drásticas no mesmo ou tivéssemos tentado emprestar-lhes um aspecto literário. Aqui, pois, estão os sermões, com defeitos e tudo. Tanto aqueles que não se interessam pela exposição bíblica, como aqueles que não apreciam a pregação como uma atividade, provavelmente ficarão irritados diante dos defeitos de estilo, como por exemplo a arte da repetição. Isso aqui também é muito interessante que o Dr. Martyn Lloyd-Jones usa, é um método que é muito eficaz, que ele chama aqui de a arte da repetição. Então ele sempre traz à tona algumas frases que ele repetiu em sermões anteriores e até mesmo no sermão que ele está predicando. Então, com isso, através da repetição, ele crê, e com certeza é uma verdade, que nós conseguimos assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então, por amor a essa ênfase, ou como os maneirismos de púlpitos, como se isso fosse pior do que qualquer outra variedade de maneirismo. Tudo quanto eu peço é que esses sermões sejam lidos e considerados por causa daquilo que eles são, daquilo que pretendem realizar. Minha maior esperança e desejo é que, embora em pequena escala, esses sermões estimulem um interesse novo pela pregação expositiva. Foi exatamente aqui este livro que chamou a atenção do Dr. Augusto Nicodemos quanto à pregação expositiva, quanto ela pode ser fiel às Escrituras. Então foi através deste livro aqui também que o Dr. Augusto Nicodemos quis se aprofundar mais nas exposições de cada livro da Bíblia. Alguns pregadores talvez se sintam encorajados ao tomarem conhecimento que esse tipo de sermão, que dura a média de 40 minutos, podem ser pregados em uma manhã de domingo em qualquer igreja comum da cidade, nestes nossos tão agitados dias. As duas pessoas que são as maiores responsáveis pela publicação deste volume em forma impressa são a senhora, aqui está o nome, se você sabe ler inglês, né? Que quase como um milagre foi capaz de anotar taquigraficamente os sermões, e minha filha, Elizabeth. À semelhança de muitos de meus colegas pregadores, reconheço que o mais severo e melhor crítico que tenho é minha esposa. Aqui nós temos o Dr. Martyn Lloyd-Jones dando aí os créditos à sua esposa, que é uma das suas melhores críticas, né? Então temos aqui uma introdução geral. Aqui, como eu falei para você, o espaçamento é muito adequado entre as linhas, nas laterais também as letras são grandes e confortável para você ler, tá bom? Temos aqui o capítulo 1, aqui ele vai fazer uma introdução. E aqui nós vemos aqui o capítulo 2, perspectivas e análises gerais. Então, pessoal, essa é a estrutura mais ou menos do livro, tá bom? O livro aqui, deixa eu falar aqui quantas páginas ele contém. Aqui, ó, mais de 800 páginas, tá bom? Então a estrutura é a mesma. Aqui nós temos aqui, primeiramente ele mostra o versículo que ele irá abordar. Deixa eu pegar aqui um capítulo que ele vai entrar direto no sermão. Aqui nós temos, ó, bem-aventurados os humildes de espíritos.
aqueles logo de início já vai mostrar aqui o versículo que ele irá abordar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim ele vai discorrer sobre todo o versículo, tá bom? Então é uma obra aqui, pessoal, que vale muito a pena a sua leitura, pois você será bastante edificado com essa leitura, tá bom? Aqui nós temos mais um capítulo 8º, regozijo na tribulação. Aqui ele vai falar sobre o versículo 11 e 12, também do 10. Então, essa aqui, pessoal, é uma obra que você precisa ter na sua biblioteca, tá bom? Aqui nós temos mais algumas informações. Deixa eu ler aqui. Esta daqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aqui. Na ocasião do lançamento deste livro, foi comentado a seu respeito tratar-se de a mais profunda sondagem do coração de todas as exposições do Sermão do Monte já publicado no século XX. Olha aí a significância que tem este livro. Agora, mais de 25 anos após o seu lançamento em português, esta obra, que já se tornou um clássico, continua cativando o coração do leitor, levando-o a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus Cristo registradas em Mateus capítulos 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, conforme diz Lloyd Jones, não é um código de ética ou moral, é antes uma descrição do que o cristão deve ser. A análise cuidadosa que o Dr. Martyn Lloyd Jones faz do texto bíblico, bem como suas ricas aplicações, permitem-nos refletir com muita seriedade acerca das elevadas exigências da vida cristã. Então, pessoal, isso aqui é uma maravilha, tá bom? Então aí está, pessoal, mais um review aqui desta obra aqui maravilhosa. Meu livro aqui já tem algumas manchas, né, de uso, porque foi uma maratona. Então quase todo dia eu lia 1 ou 2 sermões e assim eu consegui concluir esta maravilha de obra. Ah, Senhor, muito obrigado por estes homens terem escrito estas obras aqui, pois tem nos ajudado bastante na nossa caminhada cristã, tá bom? Então aqui, pessoal, está aí mais uma indicação deste canal. Compre e leia este livro, tá bom? Então eu espero você aí no próximo vídeo e até a próxima.